Oi, vamos começar nossa série sobre as mulheres da Bíblia? A primeira mulher que está aqui no nosso livrinho é a Abigail. A história da Abigail está escrita no livro de 2 Samuel, capítulo 25. Abigail é uma mulher cheia de virtudes. A primeira virtude que a Bíblia fala a respeito dela é que ela é bonita. Isso mesmo, ela era bela, exteriormente bonita, mas logo em seguida a Bíblia também diz que ela era inteligente. Abigail era casada com um homem mau. Provavelmente Abigail era casada no que a gente hoje chama de julgo desigual. E aí vem mais uma virtude dela, ela era obediente, porque provavelmente foi um casamento arranjado e ela obedeceu a seu pai, se submetendo a um homem que era bem rude. A história conta que Nabal era um homem muito rico, ele tinha muitas provisões. E, durante o tempo em que os servos dele estavam no deserto, Davi ofereceu proteção para os seus servos. Um tempo depois, Davi manda seus homens até Nabal para pedir a ele provisões. E Nabal, como era um homem rude e selvagem, responde os servos de Davi de uma maneira bem grosseira. Quando eles voltam para dar essa notícia para Davi, Davi diz o seguinte: embanhem suas espadas. E ele decide então, numa atitude que não foi sábia, ir até a casa de Nabal e destruir toda a família de Nabal. Um servo do Nabal, ao ouvir isso, vai até a sua esposa, Abigail, que provavelmente era uma mulher com quem se conseguia dialogar, ao contrário do seu marido. Era uma mulher sábia, como a própria palavra diz, inteligente. E logo que ele conta o que aconteceu, Abigail decide agir. Como ela tinha a despensa cheia, e aí vem mais uma virtude de Abigail, ela era uma mulher despenseira. Ela, usando da sua sabedoria, vai até a despensa, manda que os servos recolham alimentos, ovelhas, grãos, frutas e enche os seus jumentos desses alimentos para levar até Davi. E ela vai para se certificar de que realmente vão ser entregues essas provisões a Davi. No meio do caminho, ela se encontra com Davi e seus homens, que estão descendo para destruir a casa dela. Quando ela vê Davi, ela desce do jumento e vai até ele. E numa atitude de extrema humildade, ela coloca o rosto em terra aos pés de Davi e diz a ele que a culpa recaia sobre mim e que por isso você receba os meus presentes como um pedido de desculpas. Ou seja, mais uma atitude, a humildade. Ela assumiu uma culpa que não era dela para evitar uma tragédia. E aí ela começa a falar com Davi. Ela diz a ele, aconselha Davi. Ela diz a ele para não se vingar com as próprias mãos, que o Senhor tinha uma promessa na vida dele, que o Senhor vingaria os inimigos dele, assim como se vingaria de Nabal, que era um homem mau. E ela vai apelando ali pro emocional de Davi. E aí vem uma lição. Nós, mulheres, temos que saber usar o nosso emocional aliado à razão, para que nós possamos produzir bons frutos nas pessoas ao nosso redor, aconselhando, dando bons conselhos, mas tudo isso vem da sabedoria que vem de Deus. E aí a gente tem que ler o livro de Provérbios. Enfim, ela consegue usar do dom da paciência que ela tem, ela consegue usar a inteligência e a sabedoria, se demonstrando uma mulher pacificadora. Mais uma vez, vem a obediência de Abigail à tona, porque Davi diz a ela: você foi enviada de Deus. Se você não tivesse se apressado, a sua casa seria destruída. Pela sabedoria de Abigail e pela obediência que ela teve através da fé, ela conseguiu evitar que toda a sua casa fosse destruída. Ela reforça a Davi as promessas que Deus tinha feito para ele e ele fala: pode ir em paz para sua casa, eu vou fazer o que você quiser. E aí ela ainda fala: quando você for rei, Davi, se lembra de mim. E ela vai embora. Quando chega em casa, encontra o quê? O marido bêbado, festejando com os amigos. E ela, mais uma vez demonstrando a sua sabedoria, faz o quê? Vai para o quarto, vai dormir e espera o dia seguinte. No dia seguinte, quando tudo se acalmou, quando tudo tá ok, ela conta para ele o que fez. Ou seja, ela fez tudo na surdina. Mas por quê? Usando da sabedoria de esposa. E aí vem mais uma lição. Nós, mulheres, temos que aprender a segurar a nossa língua. É difícil? É difícil. Mas vamos pedir a Deus sabedoria para que a gente use as nossas palavras de maneira sábia. Vamos aprender quando nos calar e quando falar. E quando ela conta para o marido, ele fica paralisado. Ele não faz nada. Lógico que por uma permissão de Deus, ela agiu conforme a fé que Deus colocou no coração dela. Passados alguns dias, o marido mau morreu. E aí o que acontece? Davi fica sabendo e vê que realmente quem vinga os inimigos dele é Deus. E ele se lembra de Abigail, manda os seus servos buscarem para ser esposa dele. E quando os servos dão essa notícia para ela, sabe o que ela fala? Eis aqui a sua serva pronta para lavar os pés dos servos do meu senhor. Olha que mulher humilde. Pela humildade, pela sabedoria e pelo dom de pacificar que ela tinha, ela foi honrada e ela se tornou esposa do rei Davi.
Tem muitas lições nessa história, mas ao longo da semana eu vou postando aí no feed, nos stories, nos posts, algumas dessas muitas características boas e as lições que a gente pode tomar da história de Abigail. Coloque em prática. Leia o livro de 2 Samuel, capítulo 25, para você entender mais a fundo quem era Abigail e aprenda com essa mulher de Deus.